Gálatas, capítulo 3, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, ajude-nos agora a meditarmos sobre essas verdades preciosas que temos diante de nós. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um aqui, especialmente sobre a minha vida, para anunciar com clareza e fidelidade a tua palavra ao teu povo. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor, que ela venha render fruto, que glorifique e honre o teu santo e precioso nome. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Existem pelo menos duas maneiras pelas quais nós costumeiramente nos apresentamos às pessoas em nossa sociedade. Uma delas eu chamo da maneira credenciada. Quando nós apresentamos as nossas credenciais, os nossos documentos, seja numa repartição pública, seja num estabelecimento comercial que quer saber qual é a nossa identidade, quem nós somos. E assim apresentamos um RG, um CPF, uma carteira de motorista, que podem revelar o quê? Quando nascemos, de onde viemos, e talvez, se for uma certidão de casamento, se for uma carteira profissional, até o que nós já realizamos e conquistamos nesta vida. Bem, apesar de ser uma apresentação exata e verdadeira, desde que seus documentos sejam válidos e fidedignos, diríamos que essa não é a maneira mais completa de você se apresentar à sua sociedade. Por quê? Documentos deixam de fora o quê? Suas histórias, as suas memórias mais afetivas, né? Os relatos que colorem, né, a sua criação, sua infância, sua juventude, e que dizem mais sobre quem você realmente é. Então, uma segunda maneira de nos apresentarmos, não de forma credenciada, mas de uma maneira narrada. Ou seja, quando nós sentamos à mesa com alguém para contar a nossa história, o relato das nossas vidas, onde nós crescemos, onde brincamos, onde estudamos, como nós fomos criados e como chegamos onde chegamos nesta vida até aqui. Bem, a grosso modo, creio eu, esses são os dois tipos de apresentação que nós temos aqui perante nós no texto que acabamos de ler. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente em Gálatas 3 e 4. Porque eu creio que neste trecho da sua carta aos Gálatas,
Paulo está tratando aqui da questão da identidade dos seus leitores, os cristãos da Galácia, ou os cristãos gálatas. Ele está tratando da identidade deles, quem eles são, de dois ângulos um pouquinho diferentes, porém complementares. No finalzinho do capítulo 3, versículos 26 a 29, creio eu que Paulo apresenta as credenciais dos cristãos na Galácia. E logo em seguida, no capítulo 4, versículos 1 a 7, ele apresenta uma narrativa, um breve relato, uma pequena história de como Deus os tornou filhos dele, pela sua graça em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: por que Paulo está abordando esta questão aqui? Por que ele está falando sobre a identidade dos gálatas? Eles tinham se esquecido? Eles tinham perdido seus documentos? Eles não se lembravam mais de quem eram? Se esqueceram de que eram cristãos? Não. O que estava em jogo aqui, e é o que está em jogo nesta carta que Paulo escreveu a este grupo de cristãos, era a legitimidade da sua identidade cristã. Isso porque um grupo tinha se infiltrado dentro da igreja dos Gálatas, um grupo vindo do judaísmo, um grupo de professores e mestres conhecidos como judaizantes, que estavam questionando a identidade espiritual cristã dos Gálatas, muitos deles vindos não do judaísmo, mas do mundo pagão, não tinham nascido judeus, não tinham sido circuncidados, não tinham obedecido e não obedeciam às leis de Moisés, apesar de terem crido em Jesus, no Evangelho. E esses judaizantes, esses mestres judeus, estavam convencendo esses cristãos gálatas de que, por não serem judeus, por não terem nascido judeus, por não serem circuncidados e por não obedecerem à lei de Moisés, eles eram menos que filhos de Deus, ou filhos incompletos, irmãos ou primos próximos, mas não filhos com o mesmo direito que os judeus que tinham crido no Evangelho. Bem, é por isso que Paulo escreveu esta carta, e é por isso que neste trecho que nós lemos, ele afirma contundentemente o contrário dos judaizantes. Ele diz isso por duas vezes. Olhe para o versículo 29 do capítulo 3 e o versículo 7 do capítulo 4. O que ele diz com todas as letras sobre os cristãos gálatas? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Quem era Abraão? Ora, o pai espiritual da nação de Israel. Paulo está dizendo: se vocês creem em Cristo, vocês são sim membros da família, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E de novo no versículo 7 do capítulo 4: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo está aqui falando de duas maneiras a mesma coisa. Ele está martelando esta verdade que estava sendo questionada pelos judaizantes. Os cristãos gálatas, mesmo sem serem circuncidados, mesmo não obedecendo à lei de Moisés, pelo simples fato de terem se arrependido dos seus pecados e crido no Evangelho de Cristo, são filhos de Deus, sim, com todas as letras, com todos os privilégios e com todos os direitos. E como é que Paulo chega a essa conclusão? É isso que precisamos examinar mais a fundo agora. Vamos olhar primeiro para o finzinho do capítulo 3, versículos 26 a 29, onde Paulo apresenta de novo as credenciais, ou por assim dizer, os documentos oficiais dos cristãos gálatas. Ele começa por onde? Ele começa pelo fato deles terem se tornado filhos de Deus pela fé em Cristo, o que foi representado pelo seu batismo. Olhe cuidadosamente como Paulo apresenta isso. Versículo 26, ele diz o quê? Todos vocês, ou seja, sem exceção, sem variação, todos vocês, gálatas, independente de terem nascido judeus ou não, estando circuncisos ou não, obedecendo à lei de Moisés ou não, todos vocês são o quê? Filhos de Deus, tempo presente, realidade presente. Paulo não está dizendo todos vocês podem se tornar, ou um dia se tornarão. Não, todos vocês são filhos de Deus. E até aí a nossa cultura
Concordaria, não? Todo mundo é filho de Deus, pastor. Todo mundo que nasce neste mundo é filho de Deus. É isso que Paulo diz? Não. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A única condição, a única exigência que Paulo e os demais apóstolos apresentavam para que alguém se tornasse, se identificasse filho de Deus, era esta: não a circuncisão, nem a lei de Moisés, mas o fato de crer, de confiar e de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós vasculhamos as páginas da carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que a fé em Cristo, esta fé simples depositada em Cristo, ela é, por assim dizer, a porta de entrada para todos os direitos e privilégios de um filho de Deus. Ele disse no capítulo 2 que é pela fé que nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos, inocentes, não culpados, não mais culpados e condenados aos olhos de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Ele ofereceu o sacrifício único e suficiente pela nossa salvação. Pela fé somos justificados, pela fé estamos unidos com Cristo. Paulo também diz isso no capítulo 2. Pela fé nos tornamos herdeiros das bênçãos de Abraão. Ele diz isso no capítulo 3. Pela fé, nós recebemos o prometido Espírito Santo. E por fim aqui ele diz que é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Veja só, nós não nascemos filhos, nós nos tornamos filhos pela fé em Cristo. Esta é uma filiação adotiva e não natural. E pense um pouquinho melhor nesta imagem, que é fortíssima, é a imagem que rege esse texto, a imagem de um filho adotado. O que uma criança pode fazer para ser adotada? Nada. Diferente de um aluno, um estagiário, um trabalhador, que pode fazer por onde para merecer um emprego ou uma promoção, o que uma criança pode fazer para merecer sua adoção? Nada. Ela pode simplesmente confiar naqueles que quiseram adotá-la como filho da sua família, como membro da sua família, assim também com a família de Deus. Esta adoção da qual Paulo fala, essa adoção espiritual, é um privilégio único de cristãos, daqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus por natureza, o único Filho de Deus por natureza, Jesus Cristo, mas que veio nos tornar filhos adotivos pela graça. Então não, meus irmãos e irmãs, nem todo mundo neste mundo é filho de Deus. Pronto, eu disse. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus não abona esse tipo de teologia já muito popular e influente há pelo menos uns 100 ou 150 anos, fruto de um liberalismo que diz que Deus é pai de todo mundo e nós somos irmãos de todos. Então somente fomos pessoas boas, sinceras, honestas, religiosas, espirituais. Existe hoje uma crença quase que universal no Ocidente de que Deus é amor, Deus é benigno, Deus é bondoso. Talvez seja a única virtude, o único atributo de Deus que não é questionado. Deus é amor. Afinal de contas, Deus é amor. Parece que é uma assinatura para qualquer tipo de teologia a respeito de Deus. A questão é que a maioria dos que dizem isso não acreditam nisso. Apesar de dizerem e pensarem e crerem que Deus é amor, elas vivem como se Ele não fosse amoroso, como se o amor dele tivesse que ser merecido, como se o amor dele tivesse que ser aplacado pela nossa espiritualidade, pela nossa religiosidade, como se nós tivéssemos que fazer por onde para merecer o título de filhos de Deus. O que não é uma contradição ao amor de Deus. Se Ele é esse tipo de amor que vemos na palavra, amor imerecido, amor soberano, amor gracioso,
Então não há como merecer o amor de Deus. Não há nada que você possa fazer para se tornar ou merecer ser filho de Deus. Tanto quanto uma criança não pode fazer coisa alguma para ser adotada por um casal. Sim, a Bíblia diz que todos nós fomos criados por Deus, mas ela também diz que todos nós nos rebelamos contra Deus e fomos deserdados por Deus, por nossa própria escolha, por nossa própria ruína espiritual, por conta de todos os nossos pecados. Mas é pela fé e somente pela fé em Cristo que podemos ser adotados novamente na família do Senhor. E pastor, onde entra o batismo em tudo isso? Bem, no versículo seguinte, versículo 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. No batismo, Deus nos dá de novo um sinal. Tal qual uma aliança de casamento é um sinal, é um símbolo de uma união, de uma aliança, de um pacto, de um compromisso. Deus nos deu o batismo cristão, o batismo em nome de Cristo, para servir de sinal, testemunho público desta nova união, desta adoção à família de Deus. O Novo Testamento nos diz mais sobre o batismo. Mostra claramente que todos os que criam em Jesus Cristo eram batizados nas águas, ou seja, não existiam cristãos não batizados. Isso é uma anomalia recente na história da igreja. Jesus mesmo deu a missão aos discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, para que as pessoas soubessem quem são os discípulos de Jesus, elas precisavam ser batizadas, sinalizadas, identificadas publicamente como discípulos. Mas por outro lado, somente os discípulos eram batizados, não bebês recém-nascidos, não filhos de crentes, só por nascerem filhos de crentes, não. Batize os discípulos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Jesus, porque não adianta receber um sinal de que você é filho de Deus se você ainda não confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Há outras razões excelentes para isso, segundo o que Paulo nos diz aqui. A palavra batismo vem de uma raiz que quer dizer imerso ou imersão, que acabamos de ver aqui e praticar. A imersão dessas almas nas águas representam para nós o que? Uma imersão na vida com Deus, na comunhão com Deus, esta união com a pessoa e a obra de Cristo na sua morte e ressurreição, razão pela qual essas vidas foram baixadas nas águas e levantadas das águas, para sinalizar para nós uma união na morte e na ressurreição de Cristo. Morte para uma antiga vida, uma nova vida agora, com Cristo, mediante a fé. Aqueles que se revestem de Cristo no batismo, portanto, estão se revestindo de um sinal, pertencem a uma nova família, tem uma nova herança, um novo nome. Aqueles que foram batizados agora há pouco carregam consigo no seu batismo a sua certidão de nascimento espiritual. Não é a certidão que faz uma criança nascer, é a certidão que testifica que a criança nasceu. Não, o batismo não faz ninguém nascer de novo, mas testifica de que esta pessoa nasceu de novo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Aqueles que se revestiram de Cristo, diz Paulo, mediante a fé nele, também se revestiram do batismo e assim de Cristo se revestiram. Pense nas roupas com as quais nós nos apresentamos à sociedade. Dependendo da roupa de alguém, você pode até identificá-la como o quê? Um médico, um enfermeiro, talvez um atendente. As nossas roupas nos identificam perante o mundo, nossa profissão, talvez a nossa classe social. Há uma roupa que todo cristão veste, é o batismo nas águas, que nos identifica perante o mundo. Somos de Cristo, somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
e, portanto, estamos incluídos na família de Deus. Versículo 28, nesta família, diz Paulo, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Por que Paulo faz questão de dizer isso aqui? Que história é essa, pastor, de judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher? Paulo está citando aqui para nós as principais divisões do mundo antigo, as coisas que dividiam as pessoas na sociedade greco-romana do primeiro século. Elas se dividiam principalmente por raça ou etnia, judeus e não judeus, gregos. Se dividiam por classes sociais, livres e escravos, e se dividiam por gênero, homens e mulheres. E dentre essas três coisas, a que mais pesava no mundo antigo era raça, etnia. Para um judeu, então, ele louvava a Deus por três coisas. Primeiro, por não ter nascido grego, gentio. Segundo, por não ter nascido escravo. E terceiro, por não ter nascido mulher. Essa era a cabeça de um judeu típico do primeiro século. Agradecer a Deus por não ter nascido nem grego, nem escravo, nem mulher. Então por que Paulo está trazendo isso aqui? Nesse momento? Ora, porque muito provavelmente por influência daqueles judaizantes, as pessoas estavam se dividindo dentro da igreja por essas coisas, se sentindo superiores se eram de origem judaica, ou inferiores se eram de origem grega, superiores se eram livres, ou inferiores se eram escravos, superiores se eram homens, ou inferiores se eram mulheres. E o que Paulo está dizendo aqui? Bem, ao ser crente, ao se tornar crente, essas pessoas não deixavam de ser judeus ou gregos, livres ou escravos, não deixavam de ser homens ou mulheres, mas essas coisas não mais importavam dentro da família de Deus. Podiam importar lá fora, mas aqui dentro, não. O que importa aqui é uma coisa só: se você pertence a Cristo, se você crê em Cristo, tendo nascido judeu ou grego, escravo, livre, homem ou mulher, não importa, são todos um em Cristo. Veja só, a Bíblia não faz distinção entre raça, cor, língua, classe social, convicção política, gênero. A única distinção que a Bíblia faz é de credo, em quem você crê. E é isso que define se você faz parte da família de Deus ou não. Se você crê em Cristo, diz as Escrituras, então você é filho de Deus. Independente do que o mundo pensa sobre você, independente das suas credenciais lá fora, isso não importa aqui. O Evangelho, ele desarticula toda a presunção, toda a divisão carnal a respeito das nossas distinções humanas. É por isso que nesta igreja não importa se você ganha muito ou pouco, se você vem para essa igreja de condução ou de transporte próprio, não importa o saldo da sua conta bancária, se você crê em Cristo, você é filho de Deus, você é membro da família, e o resto não importa. Pode importar da porta para fora, mas não importa aqui dentro. Todos são um em Cristo. Se você de fato crê em Cristo. Todos nós nascemos pecadores, carentes da graça de Deus, mas se você creu em Cristo, você agora é filho de Deus. Então Paulo conclui a sua primeira parte, versículo 29, dizendo: e se vocês são de Cristo, se vocês creem em Cristo, então vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De novo, Paulo aqui cutucando os judaizantes, Paulo provocando os seus opositores. Então, independente de circuncisão, de credenciais religiosas, se vocês creem em Cristo, vocês pertencem a Cristo. E quem era Cristo? Descendente da linhagem de Abraão. É por meio dele que nos tornamos participantes desta família, herdeiros das promessas, sem ressalvas ou deduções. Então ouvimos Paulo aqui apresentando de novo para os Gálatas as suas credenciais, devolvendo a eles os seus documentos espirituais. Olha, vocês são filhos de Deus, todos vocês, mediante a fé em Cristo.
Fé é essa que vocês testificaram publicamente quando se revestiram de Cristo no batismo. Não importa se vocês são judeus ou gregos, escravos ou livres, homens e mulheres, todos são um em Cristo. Todos são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como bem resume John Stott, falecido e querido pregador das Escrituras, diz que o que Paulo está apresentando aqui é o seguinte: era a maneira dos Gálatas saberem quem eles eram na eternidade, na sociedade e na história. Quem eles eram na eternidade? Filhos de Deus. Quem eles eram na sociedade? Membros da família de Deus. E quem eles eram na história? Herdeiros da promessa de Deus. Esses eram os Gálatas. Mas deixe-me perguntar: quem somos nós? Quem são vocês? Quem é você? Você é filho de Deus? Por quê? Por que você pensa que é filho de Deus? O que te faz pensar que Deus te reconhece como filho dele? Se você ainda não creu em Jesus Cristo, se você não entregou a sua vida a Ele, se você não se revestiu dele no batismo nas águas, a Bíblia diz que você ainda não pertence à família de Deus e não tem o direito de se apresentar ao mundo como filho de Deus. Pelo contrário, você ainda pertence ao mundo, com todas as suas distinções e divisões, e você tenta provar para si e para os outros que é filho de Deus, não por Cristo, mas pelas suas obras, tentando convencer a si e aos outros que você não é tão ruim assim, que você é um bom cidadão, um bom filho, uma boa filha, um bom vizinho, um bom empregado, um bom empregador. Quem não descansa em Cristo e não crê em Cristo, tem que crer em outra coisa para se convencer que é filho de Deus. É o que o mundo faz, tentando olhar para suas obras, sua religiosidade, sua raça, sua classe, seu gênero. Pastor, você está dizendo que eu sou igual aos outros? Não, mas eu vim de berço. Eu estudei numa instituição de renome, pastor. Eu tenho boas referências no mercado. Eu sei quem eu sou. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou como os demais. A Bíblia diz que você é sim um pecador como todos os demais. E fora de Cristo, você só será um pecador. Rico ou pobre, educado ou não, empregado ou desempregado, não importa. Você ainda é um pecador carente da graça de Deus. Mas se você creu em Jesus e já foi batizado, quem sabe nesta manhã, sabe o que isso significa? Você é um filho de Deus. Deus teve tamanha graça e misericórdia da sua vida que te adotou nessa família. E não importa o que o mundo pensa de você, importa o que Deus pensa de você. Você é filho dele. Não importa o seu saldo bancário, não importa o que dizem as taxas do último exame de sangue, não importa o que diz a sua carteira de trabalho. Você é filho de Deus pela graça, mediante a fé em Cristo. E não há nada que possa roubar isso de você neste mundo. Nem pobreza, nem desemprego, nem oposição, nada. Se pela graça de Deus você creu em Jesus no Evangelho e foi batizado, você é herdeiro de uma herança que ainda está por vir, de uma riqueza que este mundo nunca conhecerá e não pode comprar nem roubar de você. É o que Paulo está dizendo. Mas ele diz mais. Porque mesmo os que são filhos de Deus aqui não nasceram assim. Ninguém nasce filho de Deus. O que gera a pergunta: então como nós nos tornamos filhos de Deus, pastor? Deixe que Paulo conte o resto da história, no início do capítulo 4, versículos 1 a 7. Tendo apresentado as credenciais dos Gálatas, Paulo agora conta a história, uma breve história, uma historinha de como eles se tornaram filhos de Deus. Como toda história, essa tem começo, tem meio e tem fim. Como toda boa história, cada parte é melhor que a anterior. E como todo bom contador de histórias, Paulo começa com uma ilustração. Nos versículos 1
e 2. Ele diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Sobre o que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre o passado dos Gálatas, da sua vida antes de conhecerem a Jesus, antes de crerem no Evangelho. E ele usa uma ilustração da sociedade da época, a sociedade greco-romana, em que um menor de idade, um herdeiro menor, ele não tinha acesso ou direito ou plena posse da sua herança até que ele alcançasse determinada idade. Até os 14 anos de idade, este menor estaria sob os cuidados de guardiães, e até os 25 anos de administradores que o treinariam e o ajudariam a usufruir da sua herança. Somente após os completados os 25 anos, é que o menor teria direito pleno à sua herança. Até aí, ele era como qualquer outro membro da casa, como qualquer escravo. O que Paulo está dizendo aqui? Que todos nós nascemos assim, menores de idade, debaixo da tutela e da custódia da lei de Deus, até que Cristo viesse ao mundo. Ele disse isso no capítulo 3, versículos 23 a 25. Mas Paulo enfatiza algo aqui no versículo 3 do capítulo 4, que era a nossa escravidão àquilo que a lei denunciava, mas da qual não podia nos libertar, o que ele chama de os princípios elementares do mundo. O que Paulo entende por isso? Os princípios elementares do mundo. Ele entende por isso o sistema deste mundo, o sistema que governa este mundo, que escraviza este mundo, que é o sistema que define a nossa vida, o nosso valor e a nossa identidade como? A nossa raça, a nossa classe, pelo nosso gênero, ou por tantas outras coisas, nossa instrução, nosso plano de fundo social, nossas convicções políticas. Este é o sistema deste mundo, esses são os valores deste mundo que antes nos escravizavam, nos aprisionavam. E é uma verdadeira prisão, escravidão, pertencer a este mundo e não a Cristo. Por quê? Você precisa sempre medir-se pelos parâmetros deste mundo para justificar a sua existência. É o valor do seu contra-cheque, é o seu guarda-roupa, é o carro que você dirige. Este é o evangelho maldito desta cultura, que nos escraviza, que nos corrompe, que diz que nós só somos alguém se tivermos essas coisas, se dirigirmos isso, se comprarmos aquilo. Paulo diz que isso é escravidão, isso é um mundo do qual todos nós pertencíamos, que antes nos escravizava a todos. Esta era a nossa condição. Não difícil, não problemática, não carente, mas escrava. Nós nascemos escravos deste mundo. Até que, versículo 4, algo aconteceu. Alguém entrou nessa história. Diz o versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus entrou nessa história. Deus entrou no mundo. Deus veio mudar a história, inclusive a história da nossa vida. Quando chegou a plenitude do tempo, como um pai sábio que sabia o tempo do herdeiro receber a sua herança, no momento acordado entre ele, o Filho e o Espírito, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Quem é este Filho? Jesus Cristo, o Deus homem, nascido como um de nós, um homem perfeito, o verdadeiro representante do Pai e de todos nós seres humanos pecadores. Ele nasceu de mulher, e diz Paulo, nascido debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Ele veio levar sobre si o castigo da lei em nosso lugar. Nós que éramos escravos de uma dívida que não podíamos pagar, nós que nascemos condenados aos olhos de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para quê? Versículo 5, a fim de redimir
os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo usa duas imagens aqui fortíssimas e muito conhecidas dos seus leitores. A imagem de um escravo redimido, literalmente de um escravo que era vendido no mercado comum, pelo qual compradores leiloavam, lançavam seus lances para ter aquele escravo. Paulo diz: por meio do seu filho, Deus veio nos redimir, veio nos comprar, como alguém que compra um escravo para a liberdade. Mas não só isso, ele veio nos adotar como filhos. E aqui vem a surpresa. No mundo antigo, um comprador podia ter um escravo. Raramente ele apontava esse escravo como seu herdeiro. A não ser que o comprador não tivesse herdeiro próprio, ele nunca passaria a sua herança para um escravo. E só se esse escravo se mostrasse leal, fiel ao seu patrão, para que merecesse a herança. Não é maravilhoso que em Cristo Jesus, no momento em que Ele nos libertou, Ele já nos fez herdeiros, filhos, sem que merecêssemos tamanha herança? Em Cristo Jesus, por meio do sacrifício na cruz, Deus veio nos tornar livres e herdeiros, filhos da graça do Senhor. E tudo pela graça, não é meia graça. Deus não teve graça em nos libertar para então fazer com que merecêssemos a nossa condição de filhos. É tudo pela graça do início ao fim. Pela graça Ele nos libertou e pela graça Ele nos adotou, num único movimento da sua graça maravilhosa. E quem poderia fazer isso senão Cristo, o Filho de Deus encarnado? Tá bom? Vai ficar melhor. Porque Paulo conclui a história da adoção dos Gálatas assim, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Deus não só enviou o seu Filho para nos dar um novo status legal, uma nova condição como filhos de Deus, Ele enviou o seu Espírito para que estivéssemos uma nova e verdadeira experiência como filhos de Deus. Pense assim: se estamos aqui numa vara familiar de adoção, o pai é o juiz que decreta a adoção dos filhos, Cristo é o promotor que moveu esta ação pela nossa adoção, mas é o Espírito que age como despachante, o informante dizendo: o processo saiu, vocês são filhos, herdeiros plenos desta herança gloriosa. E esse Espírito, diz Paulo, ele não só veio comunicar algo a nós, ele agora habita em nós, diz Paulo, ele mora em nós, ele reside em nós. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele diz: clama, Abba, Pai. Paulo coloca na boca de um grego, de um gentio, o termo mais querido de um judeu pelo seu pai, Abba. Coisa que um judeu não falaria para Deus, Paulo coloca na boca de um grego, de um pagão. Você que creu em Jesus, você que tem o Espírito Santo, você que é filho de Deus, pode chamar Deus de Pai, Abba. Eu tenho um pai, eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu sou amado dele, ele pagou o preço do seu filho por mim. Isso não só coletivamente, mas para que cada um aqui que crê em Jesus pudesse dizer de si: eu sou filho deste Pai. Até aqui Paulo só fala no plural, mas no versículo 7 ele fala no singular. Assim, você, Carlos, você, Alzira, você, Márcio, você, Mônica, você, Daniel, você, Flávia, você, Alexandre e Márcia, você, Flávio e Karina, você, Marilda, você, Vera, você, foi por você.
não foi só pelos outros, foi por você e por cada um daqueles que creu nele. Você não é mais escravo, você não pertence mais ao mundo, você pertence à família de Deus. Você tem Pai neste mundo, e o Pai agora testifica ao seu coração pelo Espírito que você pertence a Ele, e nada vai poder arrancar a sua vida das mãos dele, pelo que o Filho dele fez por você no Calvário. Então deixe-me perguntar de novo, e uma última vez: quem é você? Quem é você? Bem, a Bíblia diz que você só pode ser uma de duas coisas, talvez uma terceira coisa. Ou você é um escravo, ou você é um filho. Ou talvez um filho que está se comportando como escravo, que nem os Gálatas nessa história. Se você for um escravo, quer dizer que você ainda não creu em Jesus Cristo. Quer dizer que você não se rendeu ao Evangelho da graça. Por quê? Porque você ainda não enxerga o tamanho da sua escravidão. Você ainda não enxerga o tamanho da sua necessidade. O que quer dizer que você é duplamente escravo. Você é escravo e não sabe que é escravo. Você é escravo da sua própria ignorância espiritual. E o teste disso, a prova da sua escravidão é esta: você vive tentando provar para si e para os outros que é filho de Deus. Você vive tentando provar para si e para os outros que é merecedor da herança dele, mediante suas próprias credenciais, mediante as suas próprias conquistas, e não mediante as credenciais e as conquistas de Cristo. Você tenta provar que é filho de Deus pela sua renda, pelos seus bens materiais, pela sua reputação, pela sua carreira, pela sua fama, pela sua fortuna. O que quer dizer que você se sente muito orgulhoso de quem você é quando as coisas vão bem. Mas quando elas vão mal, aí você sente a dor de ser um escravo neste mundo. Agora imagine você poder sair daqui nesta manhã não mais escravo, mas filho. Ter entrado por essas portas, algemado este mundo, e poder sair daqui livre, liberto, filho de Deus pela graça. Eu te convido nesta manhã, renda a sua vida a Cristo. Arrependa-se da sua escravidão espiritual, confesse Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e você sairá daqui filho e herdeiro do Pai, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Tendo o Espírito Santo agora habitando em seu coração, confirmando o que eu acabo de dizer: Abba, Pai. Se você não for escravo, se você já for um filho de Deus pela fé em Cristo, isso significa que você não mede mais o seu valor e a sua existência pelos princípios e pelos padrões deste mundo. O que antes importava tanto para a sua vida, não importa mais. Não que o trabalho não seja importante, ou o dinheiro, ou a saúde, mas você não justifica mais a sua existência por essas coisas. E mais, por mais que essas coisas possam faltar, e por mais que você possa falhar como um filho de Deus, existe agora um Espírito vindo da parte do Pai, que habita no seu coração e que te chama de volta para Ele, de novo e de novo e de novo, te convencendo dos seus pecados, quando você está à margem do caminho, e te levantando quando você está prostrado à beira da jornada. O Espírito clama no seu coração: Pai, eu tenho um Pai, Ele cuida de mim, e nada vai me afastar dele neste mundo, nem fome, nem desemprego, nem enfermidade, nem a morte, nada. Então saia daqui glorificando a Deus, porque você não pode ter muito das outras coisas, mas uma coisa você tem que o mundo não tem: você tem um Pai que te amou e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar e te tornar herdeiro eterno da glória dele.
Mas se você for um filho que está se comportando como um escravo, que nem os Gálatas nessa história, querendo provar sua filiação pela sua religiosidade, pela circuncisão, pela obediência à lei de Moisés. Então, por mais que você tenha convicção do perdão de Deus, da graça de Deus, no íntimo você ainda reluta em aceitar toda a graça de Deus para a sua adoção. E a verdade é que, para muitos de nós, se não para todos nós temos um quê desse tipo. Somos filhos que nos comportamos como escravos. Somos escravos em recuperação, porque ainda achamos que temos que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Tanto é que quando as coisas vão mal, o que nós questionamos? Será que Deus me ama? O que eu fiz para merecer isso? E quando as coisas vão bem, achamos que merecemos as bênçãos de Deus. Meus irmãos e irmãs, paremos de medir a nossa aceitação aos olhos de Deus pela nossa condição neste mundo. Ninguém é mais filho de Deus por ser rico ou menos filho de Deus por ser pobre. Ninguém é mais filho de Deus por estar empregado ou menos filho de Deus por estar desempregado. Ninguém é mais filho de Deus por ter saúde ou menos filho de Deus por estar doente. Você é filho de Deus pela graça de Jesus Cristo somente. Creia nisso, descanse nisso, confie nele, confie no seu Pai. Ele já fez tudo, ele já fez o principal, ele deu o seu filho por você. Creia nele, confie no seu Abba, no seu Pai, e aconteça o que te acontecer, ele sempre estará lá, de braços abertos, para recebê-lo novamente, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que tanto nos amou, que nos adotou, pela sua graça, para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor bendito, louvamos e engrandecemos o Teu nome, pelo santo e glorioso Evangelho de Jesus Cristo, aquele que veio fazer por nós o que nenhum de nós poderia fazer por si mesmo, aquele que veio nascer de uma mulher e debaixo da lei, para resgatar e adotar os que eram escravos neste mundo, como muitos aqui. Eu te louvo por cada filho teu, por cada filha tua neste lugar, e peço por esse, Senhor, para que possamos crescer e nos aprofundar neste Evangelho da graça, crendo em Ti, confiando no Senhor, descansando nas Tuas promessas, submetendo-nos ao Espírito que testifica ao nosso coração do quanto somos amados por Ti e guardados por Ti neste mundo. Senhor, alcança aqueles entre nós que ainda não são filhos, que ainda não creram no Evangelho, que ainda não se renderam a Jesus e por isso ainda são escravos neste mundo, medindo o seu valor, seu propósito, sua existência nesta vida por algo que não é Cristo, por algo que não salva e nunca salvará. Convence esses corações da sua perdição, da sua miséria. Conquiste-os pela Tua graça, para a glória do Teu santo e precioso nome. E ajude-nos, Senhor, a levarmos adiante este Evangelho para aqueles que ainda não ouviram e não creram, para que possam reconhecer a sua miséria, a sua carência de salvação em Jesus, e pela Tua graça possam também desfrutar do prazer, do consolo e da alegria de serem filhos Teus, mediante a fé em Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém.